Boa tarde a todos, queridos colegas advogados, estagiários da nossa querida subseção Praia Grande e região, e também ao público que está prestigiando, os alunos e estudantes de Direito da nossa região e do Estado de São Paulo. É com muita alegria que inauguro hoje a nossa Semana Jurídica da OAB Praia Grande, né, apresentando essa palestra que integrará o nosso mês Advocacia com uma grande autoridade do mundo jurídico. Nós temos a honra de receber hoje o advogado, mas que também já foi desembargador do nosso TJ de São Paulo, o doutor Gilberto Passos de Freitas. É um prazer estar com o renomado jurista do nosso país e tenho certeza que contribuirá bastante para o aprimoramento profissional dos colegas advogados e advogadas da nossa cidade e região. Nós ainda há pouco estávamos conversando, ainda nos bastidores, e eu tenho certeza que vocês gostarão muito das experiências profissionais que esse grande mestre, ou melhor, doutor em Direito, acrescentará a todos vocês nessa tarde. Antes de iniciarmos a nossa palestra, passarei aquelas advertências iniciais, comunicando a todos que a nossa palestra está sendo gravada, portanto, aqueles que não quiserem fazer disposição da sua imagem, mantenham seus respectivos dispositivos bloqueados através da ferramenta Stop Video, porque essa palestra será oportunamente disponibilizada no nosso site institucional e também no nosso canal do YouTube. Peço igualmente que todos os participantes informem o nome completo e e-mail através do nosso chat, pois são através dessas informações que a nossa equipe de colaboradores encaminhará para o Departamento de Cultura e Eventos da OAB São Paulo, o qual ficará encarregado pela expedição dos certificados de participação nessa palestra. Agora sim, iniciamos a primeira palestra da nossa Semana Jurídica com o doutor Gilberto Passos de Freitas. Nós também já tivemos a honra, doutor Gilberto, de receber o seu irmão aqui em outro momento na nossa casa. Se não me engano, acho que faz já uns 3 anos, uma pessoa de um conhecimento também ímpar, uma simpatia, e hoje temos o prazer de recebê-lo. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, que abordará o tema mediação socioambiental, eu gostaria de passar a palavra à doutora Morgana, nossa presidente da Comissão de Cultura e Eventos, responsável pela organização do nosso mês da advocacia, né, que ficará encarregada da leitura do currículo do nosso palestrante. Nosso palestrante, que foi convidado também por uma outra competente integrante da Comissão de Cultura e Eventos, a quem agradeço nesse momento, nossa querida doutora Mariângela Russo. Muito obrigado por ter feito contato e trazido esse grande nome do meio do mundo jurídico para a nossa subseção. Doutora Morgana, com a palavra, por favor. Morgana, seu microfone está fechado. Desculpa. É com grande satisfação que iremos iniciar a nossa Semana Jurídica com a palestra do nosso querido professor e doutor Gilberto Passos de Freitas. Irei fazer a leitura do currículo, uma breve leitura. Advogado, mestre e doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, desembargador aposentado do TJSP, ex-corregedor-geral da Justiça, coordenador do Grupo e Métodos Consensuais para a Solução de Conflitos Socioambientais e Urbanísticos do TJP. Presidiu a comissão que elaborou o anteprojeto da Lei dos Crimes Ambientais, autor dos livros Crimes contra a Natureza, Poluição Sonora, Crime Ambiental e Reparação do Dano. Decreto-Lei 201/67, responsabilidade de prefeitos. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, Morgana. Agora sim, sem mais delongas, com a palavra
Dr. Gilberto Passos de Freitas, muito obrigado por ter aceitado o convite e vir compartilhar seu conhecimento conosco nesta tarde. Bom, boa tarde novamente a todos vocês. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi feito para hoje estar com a OAB da Praia Grande, que é uma grande honra e é uma comarca que eu, como falei, eu tenho estado constantemente aí participando e colaborando com o Sejusc na conciliação, antes da pandemia. Espero que possamos voltar logo. Queria cumprimentar a todos, o presidente, doutor Gonçalo, a doutora Morgana, presidente da comissão, a doutora Mariângela, a doutora Adriana, e todos os advogados, estagiários, estudantes, e meus senhores e minhas senhoras. Eu vou, como foi falado, eu vou ter uma conversa com os senhores sobre a mediação socioambiental, um instrumento novo, mas que de grande importância para não só a proteção do meio ambiente, mas como aspecto social também, a proteção da pessoa, do ser humano, porque onde há degradação ambiental, há degradação social. É o que a gente tem acompanhado muito de perto. Então, eu tenho me dedicado bastante ao estudo desse tema e eu vou falar em duas partes. Vou fazer uma introdução, uma breve introdução, um breve histórico da evolução legislativa com relação aos métodos extrajudiciais, métodos consensuais para a solução de conflitos dentro do ordenamento jurídico brasileiro. E depois, no segundo momento, vou falar propriamente sobre a importância da mediação e algumas características desse instrumento. A aplicação desses métodos extrajudiciais, que englobam o termo de ajustamento de conduta, a conciliação, a mediação, a negociação, ele não é muito recente, mas a partir de 2010 mesmo que foi efetivada. Antes nós já tivemos alguns diplomas que tratavam já da mediação. É como o caso da ação de desquite, que existia no nosso ordenamento jurídico e que havia preliminarmente uma proposta, uma conciliação que era feita pelo magistrado. Também nós tínhamos a conciliação também das ações trabalhistas. Agora, com o surgimento desses novos direitos, o direito ambiental, o direito do consumidor e dentre os mais importantes, que tem uma visão coletiva, são difusa, os problemas começaram a surgir e os órgãos, o legislador estabeleceu também alguns meios para que fossem solucionados os problemas que eram apresentados, não só para agilizar o processo, mas para diminuir o acervo que tinham todas as varas, mas também para criar um novo sistema que não daquela discussão do ganha-ganha, mas a cultura da paz. Então, com esse novo entendimento, o código foi o primeiro código a tratar da mediação, da conciliação desses métodos consensuais, que o código estabeleceu um dispositivo prevendo tanto a conciliação como a mediação, e também ele alterou um dispositivo, acrescentou, não melhor dizendo, acrescentou um parágrafo ao artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, prevendo o compromisso do ajustamento de conduta, que também é um método método de conciliação. Posteriormente,
a lei dos crimes, veio a lei dos juizados cíveis e criminais, em que havia a previsão da transação penal e da conciliação também, tanto no juizado criminal como no juizado especial. Isso já em Lei 9.099 de 95. Aqui eu faço um parênteses, que é interessante, que nessa época, mais ou menos, o estado de Mato Grosso, era um só, não era Mato Grosso do Sul, não, era só um estado, ele fez uma lei estadual prevendo a conciliação para determinados crimes e determinadas causas. E era inconstitucional, porque só podia legislar aí, de acordo com a Constituição, a União, privativo da União, né? Mas eles fizeram a lei que foi julgada inconstitucional. Mas, nesse período, o sucesso foi muito grande, porque eu conversando até com aquele desembargador que eu mencionei, o Remo Lettieri, ele falou assim, olha, é inconstitucional, não sabíamos, mas nós tínhamos tantos processos, e tantos processos pequenos aí, mas eu tudo para o fórum, eu tudo para o judiciário, o juiz ficava julgando o sujeito que estava com uma faca, que era porte de arma, tudo aquilo, e fizemos a transação e liquidou. Aqueles furtos pequenos, furtos insignificantes, no princípio da insignificância, nós zeramos as varas, foi muito bom. E daí aquilo serviu até de motivo para justificar não, para incentivar a Lei 9.999, de 1995, que prevê, no artigo, a transação penal e a conciliação dos aspectos cíveis. Bom, na sequência, em 1998, foi promulgada a lei em fevereiro, 9.605 de 98, que é a lei dos crimes ambientais, mas ela também fala das infrações administrativas, mas pegou como crimes ambientais. E eu, como foi mencionado, eu tive a oportunidade, eu fui escolhido para compor a comissão, depois escolhido para presidir a comissão que elaborou o anteprojeto dessa lei. E ali fizemos, a proposta da comissão foi, e consta do artigo 27, a transação penal para os crimes de menor potencial ofensivo e que tinha como pré-requisito que fosse feita uma conciliação a respeito da reparação do dano. Então, esse foi outro diploma que veio reforçar a importância desses métodos extrajudiciais e consensuais. Na sequência, nós tivemos a Lei dos Juizados Especiais Federais, também que prevê a conciliação, isso foi em 2009, e também tivemos os Juizados Especiais da Fazenda Pública, que também foi um grande avanço para pequenas causas, pequenas infrações, fazer a conciliação. Na sequência, veio o que nós podemos considerar o grande marco quando se fala em mediação e conciliação, métodos consensuais, que foi a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. É até interessante que essa resolução ela foi praticamente elaborada pelo desembargador Kazuo Watanabe, foi aquele desembargador de São Paulo, que é um grande processualista e também ele tem uma visão, sempre teve, assim, muito avançada com relação aos juizados especiais e também, posteriormente, com relação à conciliação e mediação. Eu tive a felicidade de, como a Lei dos Crimes Ambientais, ela tramitou mais ou menos junto com o Código do Consumidor também, tiveram alguns aspectos. Eu tive muito contato com o desembargador Kazuo, e ele passava a ideia dessa importância da conciliação, que em outros países já eram adotados com grande sucesso, em todos os aspectos, porque
aqui no Brasil, nós tínhamos já a conciliação na parte civil, que era, por exemplo, do divórcio, no desquite, essa parte, e questões de família, mas a mediação, como eu vou falar na parte ambiental, ela tinha uma séria resistência. Mas, na sequência, ainda nessa cronologia a respeito dessa legislação, nós tivemos o Código de Processo Civil, que teve como grande mentor o ministro Luiz Fux, e que a lei foi promulgada em 2015, entrou em vigor em 2015, em que, em vários dispositivos, ele deu muita força à questão da consensualidade. Tanto que ele fala no artigo 3º, no parágrafo 2º, que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E depois, no parágrafo 3º desse mesmo artigo, ele fala: a conciliação, a mediação, etc., deverão ser estimuladas pelos juízes, Ministério Público, Defensoria Pública e advogados. E daí vai para uma série de sequências. Ele fala que o artigo 139, que o juiz dirigirá o processo conforme as disposições do Código, mas preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores. E daí vem, os mediadores conciliadores são considerados auxiliares da justiça, ele trata das audiências de conciliação e fala também ainda que em qualquer fase do processo poderá ser feita a conciliação ou a mediação. Eu vou adiantando, depois eu volto a falar nisso, mas é muito importante, porque às vezes nós encontramos algumas ações, vamos dizer, civil, que vai ser o nosso tema, que eu acho que reputo importante, aquela ação que aquele mundo de perícia, aquele gasto que tem quando uma medida consensual, uma reunião das partes, e poderia solucionar tudo aquilo. Porque quem atua, vocês atuam como advogados, até de empresários, para eles, a demora na solução do processo causa grandes danos, inclusive os prejuízos que causa. Então, é muito importante essa lei. Mas, logo em seguida ao Código de Processo Civil, entrou em vigor a Lei de Mediação, a Lei 13.140, de 2015. Eles são muito próximas, tanto a promulgação do Código de Processo Civil, que tem um enfoque muito grande, né, na mediação e conciliação, como a lei, que o nome já diz, é a Lei de Mediação. E ela, eu vou até falar, porque disciplina todo o procedimento, os requisitos, os objetivos da lei, os princípios que devem ser observados. Desculpa. Mas o que eu chamo a atenção e que vai interessar quando nós formos falar é sobre o parágrafo 3º, que fala que pode ser, o artigo 3º, perdão, pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam a transação. Eu já vou, aproveitando, já que eu li o artigo aqui, que no início, quando começou a falar-se de mediação, e eu, como tinha um contato com o Cazu, com a professora Ada, a saudosa professora Ada, que era uma defensora, e eu, como tinha sido do Ministério Público, eles falavam assim: Gilberto, você que foi do Ministério Público, você precisa conversar com o pessoal para aceitar a mediação em questões ambientais, porque o Ministério Público não aceitava, falava que era os direitos indisponíveis não admitem transação. Mas a discussão era essa, o que a gente falava assim: olha, não é aquele negócio que o sujeito causou um dano, ele vai reparar o dano e vai liquidar. Não, ele não vai pagar, ele vai reparando, mas não vai fazer mais aquilo, porque vai ter uma sanção, aquela ação danosa, etc., etc. E procurava defender, até que a lei de mediação deixou bem claro que admite transação, porque tinha transação no termo de ajustamento de conduta,
Então, já o Ministério Público tem competência para firmar o compromisso de ajustamento de conduta, poderia chamar a parte e fazer uma transação em que sentido? Olha, você causou um dano, você cortou uma árvore, você vai plantar 2 árvores. Está de acordo? Então, plantava as 2 árvores e liquidou o processo. Não tinha o processo. Então, foi muito importante esta lei. Mais recentemente, em 2017, nós tivemos a Lei 13.465, de 2017, que trata da regularização fundiária urbana. E por que eu falo, eu estou mencionando? Porque ela tem como os objetivos e como os princípios promover a dignidade da pessoa humana, é a questão do direito à moradia, regularizar aquelas famílias que estão em situação precárias, irregulares, etc. Isso aí, vendo este lado. Agora, mas não é... E quando essas ocupações ocorrem, geralmente, nós temos o exemplo aqui em São Vicente, que tem, parece que é a maior, agora não é mais favela, né? É núcleo informal, ou assentamento informal, que é a México 70. Então, para regularizar tudo aquilo, também vou conversar com vocês mais tarde, essa lei teve esse objetivo, que é essa regularização, e que vai respeitar o princípio da legalidade, da dignidade da pessoa humana, mas também, é muito importante, olhando para os aspectos ambientais, sociais, também econômicos. Aí. Então, foi um grande avanço. E a lei, ela, é interessante que ela fala, dentre os objetivos dela, que estão no artigo 10, e no inciso 5 do artigo 10, que trata os objetivos da Lei da Regulação Fundiária Urbana, são os seguintes, tal, e fala, inciso 5, estimular a resolução extrajudicial de conflitos, em reforço à consensualidade e à cooperação entre Estado e sociedade. É muito importante, porque, como eu disse, eu tenho acompanhado muito a questão ambiental e a degradação ambiental, a degradação social, então também tenho me dedicado ao estudo dessa matéria relacionada com o direito à moradia, tudo isso aí, e o que a gente verifica é que, em muitos casos, não se conversa. Os estados com a sociedade, e é muito importante essa conversa. Eu vou também falar com os senhores a esse respeito. Então, foi um grande avanço, e ela inclusive, a lei no artigo 34, parágrafo 1º, a lei da REURB, 13.465, ela estabeleceu que os municípios poderão criar câmaras de prevenção, olha bem, prevenção e resolução administrativa de conflitos. E aí entra a mediação. Agora, é interessante que eu até recebi um WhatsApp, agora, ontem, é de uma desembargadora que trabalha nessa área de Minas Gerais, e ela perguntando quantos municípios eu conhecia que tinham implantado, criado uma câmara desta para mediação e conciliação desses conflitos. Assim. Eu falei, olha, eu fiz uma pesquisa assim, muito por alto, assim, mas eu não conheço nenhuma, porque a lei também ela dá oportunidade para que as pessoas, que as prefeituras, o poder público municipal, que é o competente, né, para promover essas regularizações, ele faça convênio com o SEJUSC, dos Tribunais de Justiça dos Estados, e também com câmaras privadas. Daí, desculpa eu falar assim, mas eu tive a ideia de propor, e foi criada aqui na Universidade Católica de Santos, uma câmara privada para a solução de conflitos socioambientais e urbanísticos, exemplo da que tem no tribunal. E que, conversando, eu vou mostrar para vocês a importância dessa câmara e que eu chamo aí a atenção, até fiz um trabalho no sentido, que é a importância
do papel da universidade junto com os poderes para solucionar, dar uma solução nesse assunto. Depois vocês podem até, nós podemos conversar, porque os próprios estudantes vão ter uma participação, os professores têm uma participação, e vai criando aquela cultura que hoje, em outros países, já é... Vamos tomar o exemplo do Japão agora, por causa da Olimpíada, mas no Japão a conciliação e a mediação é direto. Então, uma ação civil é uma ação, para ir ao judiciário é excepcional, é exceção. Então, já sai aquela cultura desde a escola. E eu acho que não só a Faculdade de Direito, mas outras, têm um contato para a mediação, a conciliação, esses métodos, é muito importante. Bom, e bem, finalizando só essa primeira parte, assim, que é essa visão geral do nosso ordenamento jurídico, da legislação, é uma lei recente agora, que saiu disciplinando, agora foi de 2019, a conciliação dos procedimentos administrativos federais. Os estados já têm, São Paulo já tem uma legislação a respeito, e a Secretaria do Meio Ambiente tem atuado, eu tenho informações a respeito, ela tem atuado muito com a conciliação e às vezes, a mediação nas questões socioambientais, e com bastante sucesso. Porque o que ocorria em relação vou dar o exemplo ao Estado, mas também com relação à União, eu já observava quando eu estava ainda em atividade no Tribunal de Justiça. Os municípios, ou o próprio Estado, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente, eles multam os infratores. Faz aquele procedimento administrativo, multa, o sujeito não paga a multa, sai a certidão da dívida ativa, emite a certidão da ativa e remete para o judiciário. Bom, para vocês terem uma ideia, eu vou até por duas partes. Bom, uma aluna que foi minha aluna no mestrado, ela era funcionária da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e ela falou assim: professor, nós não conseguimos concluir todos os processos e emitir a certidão, de tanta coisa que é. Bom, tanto, nós não damos conta, não tem funcionário, porque vamos dizer, sai um grupo de policiais ambientais, vamos dizer, fiscais do meio ambiente, eles não multam multam 10, 20, 30, que estão causando dano. Bom, aquilo vai, forma o processo, contraditório, tudo aquilo, e é concluído, não paga, emite a certidão, escreve a dívida e vai para o judiciário para executar. Bom, eu fui visitar, como corregedor-geral, fui visitar os cartórios e a varas do juizado da Fazenda Pública, do Estado. Ficam num prédio ao lado da Estação Vergueiro. E eu me recordo que a diretora do fórum, a juíza, a diretora do fórum, ela falou assim: nós vamos ter que fazer umas alterações aqui, porque o engenheiro veio, porque todos os cartórios eram de um lado e do outro lado da vara. Vai ter que alternar, porque o prédio tem perigo até de tombar, de tanto processo que tem. Então, vocês vejam o que ocorria. E, no fim, prescrevia, a dívida prescreve 5 anos, ou prescrevia no próprio órgão administrativo, na própria secretaria, ou prescrevia ainda em cartório, porque era tanto volume tão grande que não davam conta. E o que leva a isso? A impunidade. Ninguém fala, isso aí tem que prescrever e deixa para lá. Então, foi essa mudança da mediação que, nos casos dos procedimentos administrativos, também é muito importante. E só para encerrar primeiro essa parte aqui, eu escrevi agora até um capítulo de um livro com uma professora da PUC do Rio de Janeiro,
Isabela Franco Guerra. Ela falou assim, me convidou para escrever sobre licenciamento ambiental. Eu falei, eu escrevo, mas eu quero escrever sobre a mediação no processo de licenciamento ambiental. E nós escrevemos, porque já está sendo discutido isso aí, já discuti também, é que há aquele procedimento grande para um licenciamento ambiental, leva anos, porque tem impacto ambiental, tem audiência pública, tem aqueles pareceres técnicos, tudo. Quando chega lá no fim, anula por uma ocorrência que lá na primeira fase do processo se deu. Então, o trabalho que a gente fez, e vem uma lei nova aí, justamente é isso, para atentar para isso, para que seja feita uma mediação e solucione logo de cara. Conversa. Olha, você cortou 10 árvores, você vai plantar 20 e liquidou. E não vai esperar aqui a 10 anos para terminar aqui. Então, nesse aspecto, então nós temos a primeira parte, que é uma questão da legislação relacionada com os métodos consensuais e dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora, falando a respeito mesmo da mediação social, segundo aspecto, de início, eu gostaria de observar um aspecto. Aqui, assim, a questão socioambiental no Brasil, em outros países, mas aqui no Brasil a gente acompanha, nós temos acompanhado bastante. Eu sei que, nesse aspecto, a Praia Grande, pelo menos o que eu vejo assim, ela é privilegiada porque quase não se fala. Eu já faz algum tempo, colhi uns dados dos municípios aqui da Baixada com relação aos assentamentos irregulares, aos núcleos informais ou as favelas. E praticamente não tinha quase nada. Ao contrário de que outros municípios que nós vemos aí, com toda aquela problemática social. Então, um dos problemas que eu tenho discutido, e até participei de um evento há pouco tempo, e eu falei assim, olha, nós discutimos muito quando se fala em meio ambiente, meio ambiente natural, meio ambiente cultural, meio ambiente urbano, etc., tudo aquilo. Mas uma das causas que eu acho que hoje é preocupante é a questão das ocupações de áreas de proteção ambiental pela população de baixa renda que não tem onde morar. Se nós fizermos uma análise de a grande parte dos municípios, nós vemos que as periferias estão sendo ocupadas por esses assentamentos, que não têm a mínima infraestrutura. E, na maioria das vezes, essas áreas são áreas de proteção ambiental. Então, o dano causado com a ocupação vai causar ambiental é muito grande. Fora o dano na questão urbanística, que também é o meio ambiente construído, né? Os aspectos de infraestrutura, saneamento, água, tudo isso aí, reflete na dignidade da pessoa humana, princípio do artigo 3º, 1 da nossa Constituição. De modo que eu chamei a atenção e daí houve uma discussão e eu tenho até, como falei, tenho me dedicado a esse aspecto, aí para solucionar o problema. Evidentemente que aí o que a gente analisa, e se for verificar, há a nossa política, a nossa aqui no Brasil, a política habitacional, ela deixa muito a desejar. Há muitos anos, olha, muitos anos, não vou falar quantos, senão eu era promotor
de Justiça em São Paulo e fui convidado para integrar, porque eu estudava a questão de registro público, esse loteamento, tudo, aqueles loteamentos clandestinos, aquela questão, para integrar uma comissão que havia sido criada a pedido do governo federal, que era o título da comissão era assim, Urbanização das Favelas. Era isso. Depois mudaram, né? Não se fala mais em favela. E eu participei, e com vários, tinha urbanista, tinha sociólogo, tinha economista. Foi muito interessante, foi um grande aprendizado que eu tive. E fizeram um trabalho muito bonito, discutindo, levou algum tempo. E quando ficou pronto, foi remetido para o ministro do Interior, que é o Mário Andreasa, mas logo depois mudou o governo e acabou. Nunca mais tocou. Eu procurei me informar, tudo. Eu tenho até aquele trabalho que eu tenho, um trabalho muito interessante, e acabou. Então, parou. Agora, depois vem. E o que a gente tem visto aí é que essa política ela é frágil e ocorre praticamente, eu falei da Praia Grande, que tem pouco, porque eu pesquisei, mas em alguns municípios mais que os outros. Eu citei aqui São Vicente, é enorme o número de ocupações irregulares, assim, não só por invasões, mas também por loteamentos clandestinos. E até o José Afonso da Silva, o grande constitucionalista, que vocês todos devem ter estudado por ele também, ele é muito interessante no livro de Direito e Urbanismo que ele tem, e que ele fala assim, eu falo em loteamento clandestino, que o clandestino é o que é construído sem qualquer licença, não é irregular. Não vai lá e vão pôr as casinhas, tal, e acabou, né? Ali. Ele fala assim, mas como é que é clandestino se está à vista de todo mundo? Só não vê os dirigentes dos municípios, que, por força do artigo 182, tem obrigação da Constituição, tem obrigação de regularizar a área urbana. Mas esses loteamentos clandestinos ou essas invasões vão crescendo de uma maneira que depois não tem mais solução. E os problemas são os mais graves possíveis. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto sempre de dar dois exemplos. Assim. O primeiro é o do complexo da Billings Guarapiranga. Aqui que nós passamos por ele. Para vir para Santos, nós passamos pela represa ali, Billings. E a Guarapiranga fica mais atrás. Bom, tem, eu acho que, 12 municípios ao redor dele. E a beira da represa, ali, todinha, que tem nascentes, tem áreas de mananciais importantes para o abastecimento de água da cidade, abastece de São Paulo, e nós aqui também, ali são ocupados. E eu estava na direção, né, quando me procurou o juiz, hoje desembargador, o Allende, e ele falou assim, doutor, eu estou com um problema. Eu falei, qual é? Eu falei assim, teve uma ação civil pública movida em São Bernardo do Campo, foi julgada procedente e houve recurso da prefeitura contra a prefeitura de São Bernardo, que era contra essas ocupações, ali só na parte de São Bernardo do Campo. E depois a sentença foi, essa decisão, houve recurso, mas foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e veio para mim. O processo baixou, eu estou na vara lá, estou na vara, e eu não sei o que eu faço, porque como é que eu vou pôr cumpra-se o venerando acordo? Era para remover todos os ocupantes. Ele falou assim, o cálculo que eu fiz tem mais de 800 famílias. Imagine o quanto de pessoas que não têm tudo ali. E como é que eu vou tirar tudo e onde que eu vou colocar essas pessoas? E se eu não cumprir, eu estou infringindo, vou ter um processo administrativo, porque eu sou obrigado a cumprir a decisão do tribunal. Eu falei, não, me dá um tempo. Você vem amanhã aqui, eu vou pensar. Porque a corregedoria é aquela correria lá, então eu fui para casa e fiquei pensando. Eu falei assim, olha, é só através
Na mediação. Fazer ter uma conversa que a própria lei fala, o Código de Processo Civil fala, da sociedade com o poder público, para fazer um acerto disso. E procurar. E conversei com ele, ele falou assim, daí você dá um despacho que deixa de determinar a expedição de mandato para remover, porque estou procurando fazer um acordo e tal. E foi o que ele fez. E ele conseguiu criar até um local, que depois ele mandou fotografia, chama Cantinho do Céu, ali com infraestrutura, tudo, com a ajuda das prefeituras, tudo, e removeu as pessoas que estavam ali na beira d'água. Bom, daí ele foi promovido, tudo e aquilo lá, e acabou. Agora, e aí, então, surgiu o primeiro problema que eu passei a estudar, é isso. O que deve prevalecer? O direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no artigo 225 da Constituição Federal, um direito fundamental, ou o direito à moradia, que é um direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Moradia adequada. Bom, qual que deve prevalecer? É interessante, e eu acho que o direito é gostoso por causa disso, né? Porque não repete, tudo assim. A esse respeito, eu falei que foi confirmado no Tribunal de Justiça e também no STJ, essa decisão de São Bernardo, aí do Complexo de Guarapiranga. E o acordo do STJ, que foi até o STJ, foi relatado pelo ministro João Noronha, era no sentido de ser assim, o que deve prevalecer é o direito coletivo, em detrimento do direito individual. O meio ambiente prevalece. Então, ele confirmou o acordo também do STJ. Bom, diante disso, e outros estudos, e a gente participando, assim, a gente sempre teve um grupo que participava assim, e estudando, trocando informações e verificando as situações, a conclusão que nós chegamos foi assim, não, aí há um conflito entre dois direitos fundamentais, direito à moradia e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. O que nós temos qual que vai prevalecer? Então, aí é a questão do princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade é que vai ser decidido. E hoje, o que vem se entendendo é que prevalece, por força do princípio da razoabilidade, ao contrário do que foi decidido pelo STJ, o princípio da razoabilidade. Não vai poder pegar todas essas pessoas que estão lá, imaginou pegar 500 famílias, vai pôr aonde? Eu me lembro de uma discussão que eu tive, tinha uma promotora, ela falou assim, não pode, isso aí é passarinho que a gente toca, espanta o passarinho, ele sai lá, então, assim, agora vai pegar as pessoas e jogar no meio da rua. Então, judicialmente, o promotor cumpriu o que propôs a ação civil pública, propôs, o juiz deu a decisão, estava correto, depois, tanto que foi STJ, mas depois, analisando bem, hoje o entendimento e a solução que tem sido dado é nesse sentido, no sentido da adoção do método consensual para a solução daqueles conflitos. Então, você vai retirando as pessoas, vai acertando. Aqui assim. Eu vou dar uns 2 exemplos que eu acho que são importantes e que a gente vê a importância da mediação. Mas antes, eu queria só fazer uma menção a um aspecto que diz respeito. Para esses conflitos que hoje nós estamos enfrentando, e não é só aqui no estado de São Paulo, o litoral todo, no interior tem, em outros estados, e todo lado tem o problema
de direito à moradia é complexo e ele tem que ser tomada uma medida, porque os reflexos, como vamos conversar ainda, são grandes, mas ele tem um aspecto. O judiciário ele não está capacitado para dar a solução adequada. O caso aí não é como no procedimento dos procedimentos tradicionais, cuja solução é do tipo binário, ou seja, constitucional versus inconstitucional, legal versus ilegal, lícito versus ilícito. Não. Os casos desses conflitos que abrangem direitos coletivos, direitos difusos, a gente nem sabe o número de pessoas, nem são identificadores de pessoas, esses direitos que envolvem questões sociais, econômicas, políticas, ambientais, urbanísticas, assim, o judiciário não está capacitado para dar a solução adequada. Outro dia eu falei, conversando com o juiz, não, você está falando que são incapazes? Não, não é isso, não é? Não tem todos os meios, porque na mediação você poderá parar o processo de mediação, convocar comediadores, ouvir todas as pessoas que possam dar uma contribuição e depois dar a decisão. Não o juiz sozinho no seu gabinete dá uma decisão. Como é que ele vai saber? Olha, eu vou voltar um outro exemplo, que, como é aqui da Baixada, vocês vão lembrar, aquele incêndio que ocorreu aqui na entrada de Santos, em Alemoa, vocês devem estar lembrados. Aquele incêndio que durou vários dias, foi o incêndio teve tempo mais longo aqui no Brasil. E que depois a gente fica sabendo, muita gente da cidade de Santos corria perigo, porque não tinha lugar para fugir, não podia fugir por Santos, porque a saída estava toda, e para o Guarujá ia pegar a balsa, ou senão a Ponte Pêncil lá. Então, era uma situação muito difícil se agravasse mais. Bom, pois bem, esse incêndio ele causou dano ao meio ambiente, poluiu o mar, jogaram aqueles produtos químicos para acabar o incêndio, matou peixes e outros animais que tinham ali no mangue que ficava por ali, trouxe problemas, queimou casas, então problemas sociais, muita gente ficou sem casa, trouxe problemas econômicos, porque muitos navios que estavam carregando ou descarregando precisaram sair dali do porto para ir para fora, e o navio parado, um dia ele está dando prejuízo, e é em dólar, tudo isso aí, né? Então, criou todos esses problemas. E também tinha o pessoal que morava ali, que pegava caranguejo, que vendia ali na estrada, ou pescava. Bom, quando estava terminando, o incêndio já tinha terminado, começou aquela discussão, ação, um juiz de Santos, ele me ligou, falou assim, doutor Gilberto, nós estamos com um problema aqui, porque já estou sabendo que vai entrar não sei quantas ações trabalhistas, tem não sei quantas ações de indenização, pessoa que perdeu a casa, tanto aí do comércio, que vai entrar o prejuízo que eles tiveram com importação, exportação, tudo isso aí. E eu estou preocupado porque a vara que pegar isso aí vai parar. Então, eu queria saber da possibilidade de uma mediação. Eu falei, olha, tranquilo, eu acho que é o caminho acertado. Então, podemos aí contar com a Câmara lá, está às ordens, tudo. Bom, passaram-se alguns dias, ele me ligou e falou assim, já teve um problema, mas não é com a Justiça aqui do Estado, é com a Justiça Trabalhista. Começou com 70 pescadores, agora tem quase 200.
apareceram lá. Todo mundo era pescador ali, entrou com ação contra a Ultracargo, me lembrei da empresa. Então, foi isso aí. Passou um tempo, um advogado até do Rio de Janeiro foi procurado por uma das empresas e me indicou. Eu tive uma reunião com os representantes da Ultracargo e o orientando que seria mesmo, ele falou da mediação, tudo, e que fizeram uma mediação e saiu um acordo, que foi com as empresas, com relação aos danos, com as famílias que estavam ali, tudo foi assim. O acordo saiu homologado e acabou. Agora, vocês imaginem o número de ações. Isso aí eu não sei quantos anos, quando que ocorreu, mas faz algum tempo. Até hoje estaria ocorrendo. Então, é muito importante esse aspecto, porque nós vamos verificar que o judiciário não está capacitado nesses termos, porque ele não pode parar. A mediação era mais a informalidade. Tem vocês podem encontrar até, foi publicado, é um acórdão do TRF3, que foi relatora a desembargadora Consuelo Yoshida, que hoje ela é a atual desembargadora federal, né? Ela é a atual vice-presidente. E a desembargadora Consuelo, ela pegou uns 2 casos, são 3, eu vou procurar ser breve, mas um deles é o caso do mexilhão dourado. Não sei se vocês ouviram falar, mas é uma questão ambiental muito interessante. Os navios, a questão de água de lastro, trazem no casco tudo, um mundo de outras espécies, por exemplo, esse mexilhão dourado. E veio, e entrou no Rio Paraná. Foi no porto ali, do Rio Grande do Sul, ali, um porto ali. E esse mexilhão dourado, ele subiu e atingiu, foi até as turbinas da usina de Itaipu. E esse mexilhão, ele se reproduz em segundos. E eles tomavam conta das turbinas, que não funcionavam as turbinas. Eles precisavam contratar escafandrista para ficar raspando, mas era raspando o dia inteiro. Porque parava de raspar, já reproduzia e parava a turbina. Um problemaço que não tinha tamanho. E daí, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, tudo, e envolvia as empresas, navios, várias pessoas aí. E ela recebeu aquele processo, ela marcou uma reunião e convocou todos os interessados. Então, eles achavam que o navio lá, que teria sido portador, lá a empresa, depois o IBAMA e as autoridades ambientais, todas, e também técnicos, porque tinha um problema. Que ali se jogasse, que falasse, não, tem um produto químico que mata. Agora, se jogasse aquele produto químico ali, matava os mexilhões e matava todos os peixes que tinham lá. Matava toda a fauna aquática ali. Então, isso aí, mas eu estou falando, da impressão que foi uma coisa rápida, reunião, não. Isso demorou quase, não digo um ano, assim, mas quase um ano, reunindo e ouvindo os técnicos, qual a medida mais adequada. E, no fim, eles adotaram lá um sistema que foi com um produto que diminuía, e não causou maiores danos ao meio ambiente. Então, são situações que justificam, assim, mais a mediação. E outros casos que ela fez, ela sempre, a desembargadora Consuelo, ela atua muito nessa área de mediação, e ela fez outros casos no âmbito federal, também de uma grande importância para proteger o meio ambiente e também
dar uma solução adequada e evidentemente, que auxilia o judiciário, né? Porque uma ação dessa envolve quantas outras? Ainda um exemplo assim, a gente vai verificando. Vocês devem estar lembrados que a primeira ação civil pública foi ajuizada pela ONG Coicos, que era presidida pelo Fábio Feldman, que depois veio a ser deputado, um grande ambientalista, e o Fábio Feldman, entrou com uma ação civil, entrou com uma ação representando a Oikos contra todas as empresas de Cubatão, porque eles poluíam o ar. Vocês estão lembrados quando o Cubatão era a cidade mais poluída do mundo, assim, aquela poluição que tinha criança que nascia sem cérebro, era uma coisa, uma gravidade tremenda. E ele entrou com essa ação e eu lembro assim que porque é até histórico, né? Porque demorou tanto essa ação que quem funcionou como promotor logo no comecinho foi o Nelson Neri, um grande jurista, aí, promotor, tudo assim. Eu não me lembro o juiz assim, mas essa ação demorou tanto que ela já estava há uns 30 anos, mais de 30 anos, rodando, e porque a perícia, as dificuldades, imaginou, 20 e tantas empresas, e cada uma com um problema. Uma era o mercúrio, outra era não sei o que lá, tudo isso assim. Então, uma perícia enorme e que causava danos à flora ali da Serra do Mar. Bom, um dia eu encontro com um amigo que o engenheiro, que foi o presidente da Associação dos Engenheiros, e Ademar Salgosa. E ele falou assim, que ele era engenheiro e diretor de uma empresa. Ele falou assim, sabe alguma coisa disso? Está correndo desde 85, já há mais de 30 anos, e não tem solução, por causa que negócio de perícia. E eu, por acaso, encontrei o Fábio Feldman e falei com ele, Fábio, aquele caso ali, pelo que eu vi, já está para ser sentenciado, tudo. Ele falou, não, Gilberto, ainda está aquilo ainda está na fase pericial, não terminou a perícia ainda. Eu falei, barbaridade. Daí eu falei para ele, e continuava aquele processo, e não era por desídia de juiz, não, de promotor para cobrar, não era. As partes querendo, assim, tanto que eu fui fazer uma palestra na PUC do Rio de Janeiro, que tem uns amigos, e o marido de uma advogada, uma professora lá, ele até me procurou, falou, se você está trabalhando com mediação, nós gostaríamos que você visse a mediação, porque eu acho que é o caminho certo, ajeitar isso. Todas as empresas estão de acordo em fazer acertar com o Ministério Público. Agora, vocês vejam que... Eu falei, não, estou às ordens, lá, vamos fazer assim. Mas, nesse interim que ela falou, mas depois veio um juiz novo, um promotor novo para Cubatão, e os dois deram prosseguimento e deu a sentença, condenou todas as empresas. Bom, agora estão condenadas e vai entrar a fase de execução. Então, esse advogado perguntou, Gilberto, você viu que agora é execução e agora? Eu falei assim, mais 40 anos, pode esquecer aí. Então, é a realidade. Não é que você vai avaliar tudo assim, vai um perito, faz vai outro perito, Então, dessas ações complexas, é o caminho. E nós podemos tomar, como exemplo, o caso daquela plataforma do Golfo do México que incendiou, que teve um vazamento, foi um vazamento que pegou os Estados Unidos, o México, pegou tudo de petróleo lá. Eles, em menos de um ano, através de mediação, solucionaram tudo. Então, é o caminho. Então, na questão ambiental, eu acho que dúvida nenhuma. Mas eu gostaria só de, rapidamente, eu vou falar muito, vai cansar vocês também aí. Depois vocês podem me interromper, a gente fala assim, mas é da parte social que eu tenho observado muito, estudado isso aqui.
é que, com essas ocupações irregulares, com essas invasões, os técnicos urbanistas, eles não gostam de falar invasão, mas tem as invasões que são, hoje, têm sido feitas por profissionais que invadem, a falta de fiscalização pelo poder público municipal e que são criticados, muitos dirigentes, prefeitos aí são criticados por não tomar providência, e já há vários estudos, inclusive defendendo que sejam processados por improbidade administrativa, porque eles têm o dever de zelar pelo ambiente e pelo também o direito à pessoa humana. Ali a questão envolve o aspecto social. Eu li com muita alegria, tomara que dê certo, essa semana saiu no jornal que o secretário das prefeituras aqui da Baixada vão receber o apoio do Ministério, não é mais Ministério da Cidade, é Ministério, para acabar com as palafitas, que tem muito, né, em Santo São Vicente, aqui no Guarujá, tem palafita, tem aquelas pessoas que moram ali, o que a gente pode falar assim, social, o Estado não está presente ali. Então, aquelas crianças que são criadas nesses locais, eu falei palafita que é terrível, mas mesmo em outros, sem infraestrutura, sem esgotos, morando uma família de 10 pessoas num quarto, sem água corrente, tudo isso aí para mim, é um crime. Então, tem que tomar providência. E o Ministério Público tem moveu muitas ações aí pedindo a remoção. E muitos juízes deram a remoção, o tribunal confirmou, só que não removeu ninguém, e não tem como remover. E seria o caso, então, de também se fazer uma mediação e dando um tratamento especial para que essas pessoas sejam reconhecidas. Um exemplo, eu falei só coisa ruim, agora te falar as boas também, né? Assim, a Câmara da Universidade Católica está até dirigida pela professora Adriana, está fazendo um curso com relação a uma ocupação no município de Cubatão. Então, juntamente com a prefeitura e os moradores daquele núcleo que vão regularizar a rua, por esgoto, água, luz, fazer decente, que a pessoa dá uma vida digna para as pessoas que estão ali. Eles estão fazendo, chama-se até aí mediação comunitária. E começamos, eu participei também, até participo, mas quem está coordenando é a professora Adriana. É muito importante que foi um trabalho muito interessante da secretária da Habitação e também da professora Adriana, e que as pessoas envolvidas estão ultra interessadas. E alguns, os líderes comunitários ali, estão fazendo o curso de capacitação de mediação, para eles fazerem a mediação. Então, nós vemos que através desse trabalho, e que eu volto a falar, que o juiz não está capacitado para fazer tudo isso aí. Porque fala, não, mas o juiz pode. Fala assim, mas vem aqui. Ele está despachando, está fazendo audiência, leva o processo para casa para dar sentença, ele não pode parar para visitar uma pessoa, para conversar, não tem. Essa é a realidade, eu vi. Você não dá para fazer uma série de coisas. E aí, através da mediação, estão fazendo isso com a colaboração daqueles moradores e amanhã estará regularizado aquela área e com aquelas pessoas tendo uma vida digna e
podendo evoluir, a gente fala assim, se incluindo na sociedade. Porque agora vive como, fala assim, exclusão social. Eles não participam das questões sociais. Então, será muito importante este trabalho, que eu já vejo que vai dar frutos, mas aumentando. E aí é importante, porque eu sei que a Ordem de São Paulo, a Ordem dos Advogados, e inclusive já tem até uma comissão de mediação socioambiental. E também tem um grupo, para aqueles que se interessarem, Café com Mediação. Se entrar no Google, vocês vão... em São Paulo, tem uma ligação com a Ordem dos Advogados e se dedica muito ao estudo da mediação ambiental, socioambiental. Então, tem troca de informações, uns cursos que fazem, muito interessante. E também eu não poderia deixar de mencionar, nesse trabalho, por isso que eu digo assim, é um trabalho que cada vez eu vejo e que o juiz, eu me coloco como juiz, eu não teria tempo para fazer algumas coisas que eu tenho feito como juiz, porque eu tenho prazo. E se eu não cumpro aquele prazo, vem o CNJ e já suspende. Então, você tem que ficar dando sentença lá, fazendo sentença e audiência. Assim. Agora, como aposentado, então, eu tive conversa, em reunião, um amigo me fez contato com, você já deve ter ouvido falar dele, ele até deu uma entrevista, um dia desses, eu vi ele na televisão, o Ivan Lira. Ele fundou uma ONG, Gerando Falcões. Ele escreveu um livro, que está nas livrarias aí, foi primeiro assim. E ele foi o jovem que foi escolhido entre os 10 mais importantes do mundo, em Davos, pelo trabalho, porque ele foi criado numa favela, o pai preso, mas ele queria estudar, estudou, queria fazer jornalismo. A história dele é muito bonita. E ele queria fazer o jornalismo e fez uma redação, e o professor chamou e falou assim, olha, você não tem jeito para isso, vai fazer outra coisa. E ele chegou em casa e a mãe dele falou, não, senhor, esse professor é um péssimo professor para falar isso, porque você vai ser. Bom, ele ganhou esse prêmio como um dos jovens mais promissores do mundo. 10. O Lehman, esse empresário aqui do Brasil, que é um dos mais ricos do Brasil, conheceu, pagou um curso para ele em Harvard. E antes um curso de inglês. Ele falou, você vai para Harvard, tem inglês. Então, hoje, eu vi a entrevista dele, foi que agora ele foi o que arrecadou não sei quantas, não é como é que chama? De alimentos, não é bolsa, me fugiu o nome agora. Bom, dá alimentos para esse pessoal que mora em favela. Fez os pacotes. Cesta básica, doutor. Cesta básica, é isso aí. Ele arrecadou milhões e deu, porque ele tem entrada. E eu fui visitá-lo. E eu convidei para ele, fez até uma palestra para os desembargadores lá do tribunal, e ele falou assim, preciso conhecer, assim, porque quem mora lá não mora porque quer. Porque não tem onde morar. E a maioria das pessoas que estão lá são do bem. Uns, por força do Estado não estar presente, se desviam. Mas, e se a gente for ver, é um trabalho que ele desenvolve e precisa participar mais até a gente, esse contato. Até eu já falei com ele para ele fazer uma palestra, eu vou esperar agora, assim, ele virá fazer uma palestra mostrando isso, o que pode ser feito. Então, são os trabalhos. Agora, eu estou falando tudo isso aí porque eu estou atuando na mediação e
e tenho possibilidade. Se eu tivesse nativa, eu não teria condições de fazer. Então, quando eu falando da mediação, você vê o aspecto social é importantíssimo. E assim, já encerrando, para a gente debater também, aqui, vocês vão ficar cansados, só eu falando aqui. Assim. Eu recebi de um amigo uma revista francesa, daquele jornal Le Figaro. Foi uma repórter francesa que veio aqui para o Brasil e foi numa ocupação, no morro lá do Rio de Janeiro, em que haviam construído uns apartamentos, tiraram todo mundo do morro e levaram para esses apartamentos. E ela entrevistou várias pessoas. E é uma coisa que a gente, quando faz, tem que ter remoção, mas tem que conversar com eles. Ela falou assim, todos que eu conversei, e eu tenho isso aí, até minha esposa, que ela estuda francês, ela traduziu, eu posso mandar até uma cópia do que ela escreveu. Ela ouvia as pessoas e falou assim, não, eu estava lá, eu voltei. Me deram aquele apartamento, com água, tudo assim, mas eu voltei. Porque lá no morro onde eu morava, eu era manicure, eu tinha meus clientes. E aqui me mandaram um lugar longe aí, que eu não tenho. O meu marido, ele descia o morro, ele ia trabalhar. Agora ele precisa tomar trem mais um ônibus para chegar aqui no Rio de Janeiro. Então, ela mostra bem esse aspecto, e por isso que eu falo que a mediação também você vai ouvir todos os envolvidos. E essas pessoas aí que vão falar assim, olha, quando fala assim, deram um apartamento para ele, ele vendeu. Poxa, mas que coisa, vendeu. Não, vendeu porque não interessa. Ele estava lá, ele tinha uma vida. Elas falam, assim, as pessoas que ela entrevistou, que a vizinha cuidava dos filhos dela enquanto ela ia trabalhar, os filhos, tudo aquilo. E ela foi para um lugar que não tinha nada disso. Então, também, na mediação, através desses métodos consensuais, você vai conversando e vendo a melhor possibilidade. Não é pegar aquilo que falou aquela pessoa, que eu achei muito interessante, pegar um passarinho, você tira daqui e joga em outro lugar. Não é assim. Então, nós temos aí a mediação, esse método, eu falo da mediação, porque as partes que participam, conversam, e é muito importante. E só para encerrando, esse trabalho da mediação também tem a parte da prevenção, da assistência que a lei, a Resolução 125 fala, que você não vai fazer só a mediação, a conciliação, etc. Você vai orientar. E se nós formos observar, hoje, uma grande parte da sociedade, a sociedade mais, a população mais de baixa renda, ela não tem com quem conversar, ela vai perguntar para quem que vai orientar. Você vai numa delegacia, não é? Vai falar com o promotor do fórum, nem dá para atender, nem sabe entrar lá, vai falar que às vezes é coisa boa, mas ela quer ser ouvida. O que falta, está faltando muito isso. Eu só fui promotor no interior e o começo de carreira, no interior, eu aprendi uma coisa, você era obrigado a chamava PTB, não sei por que era, PTB. Você vai trabalhar no PTB. Eu falei, o que é isso? Não, eu vi as pessoas, e se for o caso de mover uma ação trabalhista, a gente podia mover ação em nome dos operários, lá podia mover ação trabalhista, tudo, você vai orientar. E eu me acostumei, eu orientava, todo dia formava fila lá, eu ouvia os pessoal, dava conselho. Eu era solteiro, dava conselho para o sujeito casado, briga, marido, mulher, falava, minha mulher, tá, aí eu dava conselho e tal. Então, se está certo ou errado, eu dava os conselhos. E o sujeito saía satisfeito, porque ele queria era conversar, queria falar alguma coisa que faltava. Então, nesse aspecto também, as câmaras de mediação têm
essa atribuição que eu acho também muito importante. Bom, enfim, são as considerações que eu tinha a fazer para vocês sobre a mediação socioambiental, que eu acho hoje que a mediação é o caminho e a mediação socioambiental é um caminho entre todos são importantes, mas ele é muito importante porque vê a parte social. Eu me preocupo muito hoje, a gente vê a criminalidade crescendo, vê isso aí, mas o que estão fazendo para essas pessoas que não têm escola, não têm, vivem num local que não tem nada, não tem meio nenhum, não tem água, não tem nada. E você vê, então, eu acho que está faltando isso e eu acho que seria um trabalho muito bom se todos pudessem contribuir para que todos possam ter uma vida melhor, uma vida, no mínimo, digna, né? Que morar no meio ambiente sadio, tudo isso aí. Então, são as considerações e já estou à disposição para qualquer indagação que eu possa responder para vocês. Muito obrigado mais uma vez, agradeço, foi uma grande honra estar com vocês aqui e na Praia Grande. Muito obrigado. A honra é toda nossa, viu, doutor Gilberto? Foi um prazer compartilhar com tamanha autoridade jurídica essa tarde, né, de ensinamento, de troca de experiências, e, sem dúvida alguma, é o caminho. A autocomposição, através da mediação, é o caminho aí para a gente alcançar uma justiça social, né? A sentença adequada é aquela que as próprias partes elas acabam determinando os seus termos, né? E a mediação ela facilita sobremaneira o alcance dessa sentença. Sem dúvida alguma, muito importante, deve ser propagada e estimulada por nós, operadores do direito, né? Tanto o Poder Judiciário quanto a advocacia deve estar estimulando sempre a autocomposição. E nessa tarde, doutor Gilberto, mesmo que de forma remota e distante, o nosso presidente da Comissão de Conciliação, Mediação e Arbitragem conseguiu, ele que está no interior, não sei se é de Piauí ou de Tocantins, mas ele tem uma certa dificuldade, falou que não sabia se ia conseguir, mas pelo jeito ele conseguiu e está aqui conosco. Daniel, se quiser dar as boas-vindas ao nosso mestre e doutor desta tarde, pode liberar o áudio e o microfone. O doutor Daniel Matias, doutor Gilberto. Com a palavra, Daniel. Boa tarde a todos. Foi com imensa satisfação e com o coração assim pulsando que eu ouvi todas as suas palavras, doutor Gilberto, porque eu sou um adepto de primeira e última hora dos métodos alternativos de solução de conflito e considero que eles são possíveis de serem aplicados em todos os ramos do direito, claro que excetuando aqueles direitos que são absolutamente indisponíveis. E por que não, né, a gente aplicar a mediação e a conciliação nos conflitos ambientais, né? O Dr. Gonçalo falou que eu estava no Tocantins, de fato, eu cheguei do Tocantins ontem, por isso que eu já retornou? Estou com mais tranquilidade hoje aqui para falar. Lá no Tocantins, o Ministério Público já tem levado isso a efeito há bastante tempo. É uma pena que não dá para dizer assim, o Ministério Público de São Paulo, mas alguns membros do Ministério Público de São Paulo, infelizmente, ainda não se convenceram, né, da conciliação e da mediação. É uma pena, mas, doutor Gilberto, parabéns pelas suas palavras. Eu gostaria de agradecer aqui, em nome da Comissão de Mediação. Não é a Comissão de Mediação que está, claro, patrocinando a sua palestra, mas em nome da Comissão de Mediação, eu gostaria de agradecer muito todos os seus ensinamentos, né? E tomara que todos os colegas tenham percebido a importância e a relevância, né, da mediação e da conciliação, inclusive nas questões ambientais. Muito obrigado, doutor Daniel. Agora, como de costume... doutor Gilberto, com a palavra. Eu queria só agradecer
o doutor Daniel pelas palavras e falar que, assim, porque Tocantins, eu já tive a oportunidade de estar umas 2 ou 3 vezes lá, porque, inclusive, a última vez que estive lá, fui fazer uma banca, que era justamente sobre esse assunto, e era de um analista do Tribunal de Justiça lá, foi um trabalho sobre essa importância. E a gente sabe que eles vêm desenvolvendo muito bem essa questão da mediação, inclusive ambiental. E também, se aproveitando só o que o doutor Daniel falou, que tem eu tenho acompanhado, e em vários casos, e nós temos visto que o Ministério Público está... Eu tenho um promotor que é amigo meu, ele falou assim, Gilberto, eu sou contra a mediação. Eu falei, bom, então você é jurássico, isso já passou. Nós já estamos nesses métodos aqui, você está fora. Daí ele passou os dias e falou assim, não, eu já estou... Olha, meditei bem, mas eu só aceito mediação com juiz aposentado. Eu falo assim, ó, tem juiz aposentado que não sabe nada de mediação e está cheio de gente que sabe muito mais que mediação. E hoje ele é um adepto da mediação. Então, às vezes, é uma falta, mas está crescendo bastante. E eu falei que uma desembargadora do Shirley Beltrão, eles desenvolvem um trabalho maravilhoso em Minas Gerais. Entra no Google, Shirley Beltrão. Ela coordena, ela é desembargadora, essa área em Minas Gerais, que está muito adiantada. E por força daquela questão de Brumadinho. O que solucionou aquilo lá, que está solucionando? Foi a mediação. E também, no Espírito Santo, que tem um grupo muito bom do Ministério Público que vem trabalhando. Aí eu estou citando casos assim, mas eu acho que está crescendo. Eu acho que agora está sendo reconhecido e eu acho que é importante e eu acho que é o caminho. Eu acho que o brasileiro, tudo quando é novidade, demora um pouquinho, né? Mas depois vai e eu tenho certeza que isso aí vai ajudar muito. Eu digo assim a todos nós, porque nós somos responsáveis, né? Principalmente na área jurídica, nós temos que ir passando assim. Então, eu tenho muita fé que logo nós estaremos assim decidindo e atuando bastante nessa área que é a cultura da paz, né? Exatamente. Com certeza. Agora, assim como de costume, passamos a palavra aos participantes. Quem dela quiser fazer uso, ou para perguntar, ou para complementar com alguma ideia relacionada ao tema abordado nessa tarde, é só utilizar a ferramenta Raise Hand ou realizar a pergunta através do chat. Eu peço que a Adriana e a Isis me auxiliem, juntamente com a Morgana, se temos alguma pergunta ou algum comentário direcionado ao nosso palestrante no chat ou alguém habilitado. Gonçalo, no chat não tem nenhuma pergunta e também não tem ninguém habilitado ainda. Perfeito. A Mari acabou de levantar a mão. Então, com a palavra, a doutora Maria Ângela. Pode liberar o áudio da Maria Ângela. Pode liberar o áudio, Mari. Pronto. Eu também sou meio jurássica, né? Doutor Gilberto, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, pela sua palestra brilhante. Eu acho que foi um chamariz, chamou a atenção realmente das pessoas, dos advogados aqui, para o valor que a mediação tem hoje em dia, principalmente no caso do socioambiental, né, que são 2 aspectos super importantes que demandam urgência, o social e o ambiental, né? Eu gostaria, então, doutor Gilberto, não fugindo muito do nosso assunto, mas é só para enfatizar a importância que o compromisso ambiental tem hoje. O senhor poderia fazer uma breve avaliação sobre o ESG, que nós estávamos conversando um pouquinho antes da palestra? Pois não. Então, o ESG, como eu falei, é uma sigla que hoje, ontem até saiu no jornal do Estado de São Paulo, uma entrevista com o diretor de uma grande empresa em São Paulo. Ele falou assim, a empresa que não
seguir as normas do ESG, vai ficar para trás. Então, é uma sigla aí que norteia, porque não são só as grandes empresas, como as pequenas empresas, e como também eu sempre defendi isso e fiquei satisfeito que agora tem um promotor que, agora me fugiu o nome dele, ele trabalha muito com sou contra a corrupção, ele tem como é que chama? Site? Me fugiu, é o nome técnico aí de quem tem um programa aí, e ele publica, está no site aí, tudo assim, e ele falou assim que nós temos que aplicar o ESG também para o Estado, para o poder público também, que vê meio ambiente, o aspecto social e a governança. Então, junta tudo isso aí. E então, eu dei o exemplo daquela moça que está na Inglaterra, e ela trabalha para um banco enorme lá da Inglaterra, que, quando o sujeito vai pedir um empréstimo, ela vai verificar tudo isso aí. O que ele faz em prol do meio ambiente? O que ele faz em prol do social? E como é que ele age lá? Como é que é a gestão, a governança? Isso aí é o que ele faz. Eu até aconselho, se você entrar no Google, você entra no Google, você põe ESG, vai aparecer vários artigos bons, já tem até obra e cursos na OAB. Eu acho que é um caminho. E aí, você, aqui no Brasil, está entrando agora, mas várias empresas, eu já soube que tem banco que já está seguindo para fazer os empréstimos. Então, eu acho que é muito bom isso aí, porque você vê a parte social e a parte ambiental. E aquilo que eu falei de início, onde há degradação ambiental, há degradação social. É ligado. Então, vai ser um caminho muito bom. Eu até aconselho verificar, ver a ordem dos advogados também. Já tem uns advogados dando curso em São Paulo, para fazer um curso assim, que seria muito interessante nessa parte. Morgana, já anota a dica aí, tá? Aqui, assim. ESG é bom, assim. Mas, então, eu queria... Eu não vou falar, agradecendo, então, mais uma vez, e vou falar até breve, porque, acabando a pandemia, eu vou voltar às minhas atividades aí na Praia Grande. Ai, que bom. Ah, que ótimo. Do juizado, né? Porque até eu tenho dois colegas que nós íamos, nós três, fazer a mediação. Ele falou: estou com saudade da Praia Grande, logo está terminando aí, né? E também já fui consultado até a respeito de uma mediação que deverá ocorrer aí. Então, vou encontrar com vocês aí. Que bom. Nós precisamos implementar de maneira mais efetiva, né, doutor Daniel? Depois, eu não sei se já está funcionando de forma adequada, que eu não milito com tanta frequência na área do direito de família, mas a mediação no âmbito do direito de família é imprescindível, né? Como é que está funcionando, Daniel, aqui na Praia Grande? Principalmente nas reclamações pré-processuais, está funcionando bem. E nós temos bons mediadores aqui na Praia Grande. Viu? Que bom. Se ver que depois vamos bater um papo com eles, marcar um dia uma reunião, um bate-papo, para ver se estão precisando de alguma coisa. Podemos fazer. Tá bom? Agora podia ser melhor implementado nas varas, né? Claro, doutor Gilberto. Olha, procura a doutora... Ela é juíza de São Vicente. Doutora Vanessa Alfieri. Vanessa Alfieri. Ela é ícone nessa área. Ela é uma amiga muito querida nossa. Aqui de casa, e também sabe? É nossa, viu? Ela promoveu um curso conosco, ela está sempre bom, então eu já estou... Porque ela e a... que sempre está com ela... Deixa eu perguntar para a Bia. Vera, como é que é ela? Maria Angélica. Angélica que tem trabalhado muito com ela, é de São Paulo. É uma advogada de São Paulo, que também é muita pessoa. Quinta-feira
Oi, então, pois não, doutor Gilberto. De família. Bom, a Vanessa já conhece, eu acho que ela é número 1, viu? Não, ela é referência mesmo. E quinta-feira, doutor Gilberto, estará conosco um outro magistrado, doutor Wilson Zanluc, da 2ª Vara de Família aqui da Praia Grande. Vai estar abordando o tema multiparentalidade. Também estará conosco. Esse aí, olha, esse aí eu conheço de Botucatu. Que bom. O Wilson. Um grande juiz. Ele, olha, só até interessante, eu conheci ele desde Botucatu, quando ele era estudante. Eu fui promotor. E ele já está aqui há longos anos, hein, na Praia Grande. Mas, então, pergunta, fala o meu nome, mas ele queria ir para Catanduva. E daí, na hora, puxaram o tapete dele. O governo e sobrou Praia Grande para ele. Ele falou, doutor, eu vou para Praia Grande, você vai gostar dele. Pode ir cegado, você vai gostar. Foi para o seu bem. E eu encontrei com ele nessas minhas idas aí no fórum. Ele está perfeitamente entrosado. ele mora aí na Praia com Grande. Com certeza, está muito bem instalado. Ele não sai daqui, também. Não sai, não. Ele virou assim. Então, transmito um abraço para ele. Mas eu falei com ele outro dia. Com certeza, transmitiremos sim, na quinta-feira. Ótimo, que bom. Temos mais alguém habilitado, Adri? Não. Então, vamos caminhar para o encerramento. Mas antes, eu só vou compartilhar um caso, doutor Gilberto, que eu vi você exemplificando com alguns problemas habitacionais da região, e tem um caso emblemático recente na comarca de Santos, que são aquelas moradias ali na entrada de Santos, né? E que é um caso, ouvindo a sua palestra, de ser solucionado através da mediação. Mas que, como houve um pedido de tutela de urgência, a magistrada da Vara da Fazenda Pública de Santos, que inclusive é uma conhecida nossa, já ministrou palestra aqui conosco na Praia Grande, que é a doutora Fernanda Mena, competentíssima, ela decidiu e fundamentou exatamente nesses princípios, acerca do direito de moradia, do direito da dignidade da pessoa humana, e suspendeu o despejo daqueles moradores até que a administração pública, né, disponibilizasse condições mínimas, e fundamentou a decisão também, uma decisão do STF recente, impedindo, né, o despejo durante a pandemia, não é? Em casos que não fosse comprovada a urgência na solução. Então, foi muito bem fundamentada a decisão à luz desses fundamentos que o doutor frisou muito bem nessa tarde, né, durante a palestra. Não, eu sou suspeito, né, porque a Fernanda é muito amiga minha e uma excelente juíza. Excelente juíza, mesmo. Então, que bom, né? Bom, mas eu acho que o caminho é esse, né? Então, a gente... Perfeito. Estão de parabéns aí, eu acho que falo com o doutor Daniel para implementar aí uma subcomissão aí de mediação, que vai ter bastante gente, viu? Vocês vão conversar bastante. No dia que você estiver aqui, o Daniel com certeza estará lá, né, Daniel? O Daniel é extremamente atuante aqui na comarca. Ótimo. Que bom. Tá bom? Eu vou passar a palavra agora à doutora Morgana, responsável, né, em nome da Comissão de Cultura e Eventos, né, que foi responsável por essa semana jurídica, para que ela apresente as suas considerações finais. Se a Maria Ângela quiser também complementar, né, ela que formalizou o convite e trouxe esse querido palestrante nessa tarde, fique à vontade também. Só externar meu agradecimento, não só ao doutor Gilberto, muito obrigada, meu mestre, meu querido mestre, nosso querido mestre, a toda a comissão, presidente. Sou muito feliz, muito obrigada. Sou uma grande entusiasta da mediação também. Eu acho que é o futuro da advocacia, é o futuro do judiciário. E eu só posso mesmo lhe dizer muito obrigada, doutor, e que seja sempre muito bem-vindo à Praia Grande, de preferência presencialmente. A partir de setembro, a partir de setembro retornaremos, viu, Mariana? Vai abrir, né? Então, setembro estaria aí, viu? Que bom, fico feliz. Obrigado, fico contente de revê-la aí. Morgana, com a palavra, Morgana, para as suas considerações finais, rapidamente. Boa tarde a todos, colegas e todas as colegas aqui presentes na tarde de hoje. Eu quero agradecer imensamente o aceite do nosso convite pelo nosso querido professor, Dr. Gilberto Passos de Freitas.
que nos brindou na tarde de hoje com o seu conhecimento, nos proporcionando iniciar a nossa semana jurídica com excelência e muita qualidade. Gratidão, doutor Gilberto. Foi incrível, foi maravilhoso, foi melhor do que tudo que eu imaginei a passar essa tarde com o senhor. Né? Assim, o seu conhecimento nos transforma. Muito obrigada, doutor Gilberto. Quero também aproveitar para desejar que em breve o senhor esteja aqui conosco na nossa casa, nos brindando novamente com seu conhecimento. Então, assim, estou muito feliz que em setembro reabriremos nosso auditório e espero tê-lo aqui conosco. Quando quiser, é só me avisar. Avisaremos, com certeza. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer meu presidente, Dr. Gonçalo Menezes, que sempre tem apoiado os projetos dessa comissão. Quero aproveitar também para fazer um agradecimento especial aos membros da minha comissão, que colaboraram com o planejamento dessa semana jurídica. E fazer um agradecimento muito especial à doutora Mariângela Russo, que intermediou o contato com o doutor Gilberto. Então, muito obrigada, Mari, muito obrigada mesmo. Privilégio. Muito obrigada. Quero aproveitar. Eu que agradeço. Foi incrível, como você havia dito que seria, foi incrível. Quero também aproveitar e agradecer as nossas colaboradoras, Adriana e Isis, porque sem as duas seria impossível realizar qualquer evento na nossa subseção. Elas são o nosso braço direito, são o apoio da nossa comissão. Quero aproveitar também para deixar os nossos recadinhos aqui, mas antes, doutor Gilberto, muito obrigada novamente. Foi maravilhoso tê-lo aqui conosco. Obrigado. E quero aproveitar para convidar a todos para as nossas próximas palestras. Agora, no dia 11/8, nós teremos a palestra, que é um evento realizado de forma regional, e a palestra será Nova Execução de Alimentos à luz da nova jurisprudência do STJ, com o promotor de justiça do MP Bahia, Dr. Cristiano Alves de Varias. No dia 12/8, nós teremos a palestra Multiparentalidade, com o juiz de direito da 2ª Vara de Família de Praia Grande, Dr. Wilson Júlio Zamuck. No dia 17, nós teremos a palestra Do cliente ao inimigo, da interpretação ao entendimento, a prática desde o atendimento, com o expositor Dr. Armando Fernandes Filho. No dia 19/8, nós teremos a palestra Considerações sobre o pacote anticrime, com o expositor professor Pedro Lazzarini Neto. E no dia 26/8, nós teremos a palestra Equilíbrio Emocional, com a expositora Marcele Contegiani. Quero aproveitar para solicitar a participação de todos na nossa campanha do Lacre Solidário, onde arrecadamos lacres e tampas plásticas. O nosso ponto de coleta é a Casa da Advocacia e Cidadania de Praia Grande e na Associação Comercial aqui de Praia Grande. A troca dessas tampas e lacres é por cadeira de rodas. Então, devolvo a palavra ao nosso querido presidente, doutor Gonçalo, e mais uma vez, muito obrigada, doutor Gilberto. Quero parabenizar a presidente Morgana e a toda a Comissão de Cultura e Eventos por ter organizado com muito carinho e competência, com temas atuais e relevantes, essa jornada do mês da advocacia da nossa subseção. Espero que os participantes e a advocacia da nossa cidade e região gostem e participem, porque todos esses trabalhos, esse esforço em convidar palestrante, trazer o palestrante, né, essa dedicação também dos palestrantes é direcionada a vocês, né? Então, espero que gostem, prestigiem e participem realmente desses eventos. Quero também lembrá-los que esse evento de amanhã, no dia 11, regional, né, será realizado por todas as subseções da Baixada Santista,
e ele será realizado de forma híbrida, tá? Na subseção Santos, que era a subseção que detém um auditório maior, né? Mas todos os presidentes estão participando e as inscrições estão sendo feitas através do canal divulgado no nosso Facebook, no nosso Instagram, né? Nós temos um banner próprio, então tem que fazer a inscrição para participar. É uma metodologia um pouquinho diferente, dá para acompanhar tanto pelo Instagram quanto pelo Zoom, e espero que todos vocês participem. Eu estarei presencialmente na Subseção Santos participando desse evento. Os demais serão realizados no formato que estamos habituados a fazer, através do Zoom, e os links de acesso serão disponibilizados nas nossas redes sociais e também listas de transmissão pelo WhatsApp. Você queria falar alguma coisa, Morgana? Não? Perfeito. Mais uma vez, endosso todas as congratulações e agradecimentos já exteriorizados ao nosso querido palestrante por parte da doutora Mariângela, doutora Morgana e doutor Daniel. Realmente foi uma honra contar com a sua experiência nessa tarde, né? E perceber, né, que os grandes juristas, os grandes nomes do direito são extremamente humildes, solícitos, né? Uma pessoa de uma humildade, de um carisma ímpar, e que com certeza transmitiu com muito carinho parte da sua experiência profissional conosco. Doutor Gilberto, muito obrigado mesmo, em nome de toda a advocacia da Subseção Praia Grande e da nossa região, e espero que possamos nos reencontrar em breve aí no Fórum da Comarca de Praia Grande e também na nossa casa, quem sabe aí debatendo um outro tema relacionado ao nosso amado direito. Muito obrigado, doutor Gilberto. Muito obrigado, Morgana. Agradeço às nossas colaboradoras, Adriana e Isis, e a todos os presidentes de comissões, integrantes de comissões e toda a advocacia e estagiários da nossa região que estão prestigiando esse importante evento. Meu muito obrigado e tenha uma excelente noite. Amém. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Vou encerrar a reunião. Tá ok. Obrigada, Adriana. Obrigado. Muito obrigada, doutor Gilberto. Obrigado. Agora, como é que está, gente?